A notícia complicada, nesse momento especialmente, né, de estreia na Sul-Americana, é do Hugo Souza. Ele está machucado, ele foi diagnosticado com uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita. O que significa isso? Aí, sim, tem que falar com um médico especialista. O que eu posso te dizer é que vai desfalcar a equipe por um mês. E o Matheus Donelli, que já jogou o último jogo, né, vai ficar com essa vaga. Além do Garro também, né, que não viajou com a equipe, foi para Madrid, na Espanha, para tratar o joelho e também vai desfalcar o Corinthians. Quer dizer, viajou não, porque eles vão jogar contra o Huracan em casa, né, viajei. Ele mesmo viajou para a Espanha para ver se acelera aí esse processo. E aí, como fica, Yara? Sem o Garro e agora sem o Hugo, nesse momento, para o Corinthians? Dois dos grandes nomes do Campeonato Paulista falando de Corinthians, Hugo Souza e o Garro. Só faltava o Yuri Alberto e o Memphis. Aí você trancava a porta lá e falava, ó, a gente vai jogar só quando o pessoal sair do DM. Para mim, o Hugo Souza, já falei diversas vezes, já merecia uma chancezinha na seleção brasileira, para ali de terceiro goleiro, tentar ganhar alguma experiência. Acho que ele foi o grande salvador, tanto que pega o pênalti da final do Campeonato Paulista, que o Corinthians levanta o Caneco, faz, né? É presente em momentos decisivos do Corinthians. E o Garro ele foi ganhando corpo, né? Porque ele não começou o Campeonato Paulista como titular, teve todo o problema, e aí acabou, né, que o Coronado fica com a posição, mas quando ele entra falando de Garro, Memphis e Yuri Alberto, esse trio funciona perfeitamente bem. Tanto que a gente tem um lance ali do Campeonato Paulista em que o Garro toca pro Memphis, o Memphis ajeita de peito e dá a bola pro Yuri Alberto, que, se não me engano, ganhou o gol daquela rodada. Então faz muita falta, né? No setor de criação, da bola chegar pro Memphis, do Memphis poder tanto chutar quanto dar assistência. Então, é um jogador hoje fundamental. A gente teve toda aquela polêmica da troca de camisa, a gente já viu que ele é um cara que tem personalidade, né? Tanto dentro como fora de campo. Então, para mim, pro Corinthians ali, não vou falar meio time, mas um terço do time ali, o Corinthians perdeu com essas duas ausências. E o Garro disse, né, Bira, que ele jogou no sacrifício aí a final do Paulista. E aí agora tem essa, né? Tudo bem que ele é novo, né? 27 anos, pode se sacrificar pelo time, valeu o sacrifício, mas agora vamos ver se esse tratamento aí, que é um tratamento inovador na Espanha, ajuda ele a voltar rápido, porque o Corinthians precisa dele. É aquilo, Domi. Valeu o sacrifício porque a gente estava até comentando alguns fins de papos aí na semana passada e retrasada, como era um título que talvez a gestão do Corinthians se apoie muito, né? E durante o ano todo, de ter conquistado o título paulista em cima do maior rival, num grande derby, na arena, que foi histórico, com o pênalti do Hugo Souza. E essa é a imagem que você vai ficar do elenco do Corinthians no ano, por enquanto, né? Conforme o campeonato vai acontecendo. Então, valeu a pena o sacrifício. Agora, é um desfalque que eu vi, né, que a pior previsão seria para depois do Super Mundial, a melhor previsão ali para meados de junho. É um tempo, né? São quase 2 meses. Hoje é dia 1 de abril, então são literalmente 2 meses para mais sem o seu articulador ali em campo, né? Tudo bem que você tem a grata surpresa aí do Campeonato Paulista também, o Carrilho assumindo muita responsabilidade no meio-campo do Corinthians, puxando também esse protagonismo, o próprio Memphis também muito bem, o Yuri Alberto, mas é aquela coisa, quem tem o termômetro dos passes ofensivos do Corinthians é o Garro, e eu acho que é uma perda significativa, e tenho certeza que a dupla, né, dos Dias vão ter um trabalho aí para ver quem pode ser esse substituto, porque eu não vejo esse jogador no Corinthians. Há um tempo atrás a gente podia até falar aqui do Igor Coronado, mas o Igor Coronado nem quando o Corinthians entra com o time em reserva entra de titular. Então não acredito que ele seja uma opção. E aí fica sem esse articulador e fica aí o mistério de como o Corinthians pode jogar contra esse Huracan, quem vai fazer esse papel de articulador. Será que o Thales começa a ganhar vaga ali na frente, recua o Memphis, enfim, vai ter que trabalhar com a criatividade agora. Como está a sua criatividade, Massini, para pensar esse Corinthians para esse jogo de quarta-feira? A criatividade tá boa. Eu queria só ver se vocês concordam comigo. Será que ninguém comeu bola com essa recuperação do Garro, não?
Porque, veja bem, ele já tomou infiltração ano passado, nos últimos 10 ou 12 jogos, salvo engano. Aí ele sai de férias, né, volta e continua com o problema. Quer dizer, horas, por que que ele não foi para Madrid é, em dezembro? Terminou a temporada, vai para Madrid, faz o tratamento e volta. É óbvio, claro que alguém comeu bola aí. Alguém fez um diagnóstico diferente, ou alguém tentou um tratamento mais simples do que a contusão merecia. Só que a gente está falando de esporte de alto rendimento, né? O Corinthians está se alimentando de um título estadual maravilhoso, muito importante, sim. Porém, o Campeonato Brasileiro, cara, não permite esse tipo de coisa. O Campeonato Brasileiro é ruim. Ele é ruim com você. Ele é malvado com você. Então, sem o Garro, sem o Hugo, uma hora dá um probleminha aí com o Coronado, já não tem meia, tem que improvisar. Olha, eu acho isso bem arriscado, né? Você olhar, entrar num campeonato brasileiro já poupando todo mundo, dá para entender. Teve festa, a galera, né, teve Media Day no dia seguinte, o jogo foi quinta, você ia estrear no domingo, tem que viajar para Salvador, dá para entender. Você um jogo você consegue entender. Agora, jogadores importantes, fundamentais, machucados, isso pode pesar. Também vem aqui a minha criatividade me ajuda lembrar o seguinte, ô Massa, presta atenção, são 38 rodadas, são 37, uma já foi. Né? E você tem que ficar esperto com o Campeonato Brasileiro o tempo todo. E para mim, essa história do Garro está bem mal contada. Pois é, exatamente a mesma dor, né? O desconforto que ele estava sentindo no ano passado. É um bom ponto que você colocou. Mas você acha que ele não devia ter jogado no esforço, assim, na paixão, na final do Paulista? Ou era para ter feito isso mesmo? Não, não, Domi, é assim, cara. O jogador, ele vai fazer de tudo, entendeu? Ele quer jogar, sabe? Eu acho que aí não, acho que aí não tem erro. Mas por que que ele então tomou infiltração para jogar jogos do estadual? Né? Por que que ele não teve o tempo adequado para ficar bem? Né? Porque lá na frente, se o Corinthians estiver precisando na penúltima rodada de 3 pontos, a gente vai lembrar dessa situação do Garro, né? Porque ele é o maestro do time, é um jogador muito importante, muito importante. Agora, o cara está tomando infiltração desde o ano passado no joelho. Aí você vai falar para ele, ó, faltam 90 minutos, você vai tirar o cara do time. Aí é complicado, né? Aí é meio enroscado para você fazer isso, né? Tem visita aí, Dom? Tem. Aqui em Ilhabela a gente vive armada, não tem como. Peço perdão, mas é porque eu Ah, tô aqui, tá, ó. Oi, Yara, tá quem que bom. você acha que é o. Qual seria o melhor substituto, né? A gente sabe que não tem, por todos esses motivos que o Bira e o Massini falaram, um nome nesse momento que chegue à altura do Garro, pelo menos nos últimos jogos que a gente viu dele. Quem pode ser esse cara no futuro? Não, eu acho que o Corinthians ele é muito bem servido no ataque quando você olha para o banco e você tem o Romero e o Thales Magno para entrar. E acho que o Ramon até demora muito para mexer durante as partidas e poderia dar mais oportunidade para esses jogadores. Eu acho que você tem a opção ali de você dar uma recuada e colocar o Thales Magno já para jogar. Eu acho que ele já provou que tem condições, está com vontade. Tanto que no início começou sendo artilheiro ali do Corinthians no Campeonato Paulista. Mas acho também que é injusto a gente também condenar o Igor Coronado, porque no início do Campeonato Paulista ele até teve boas atuações. Só que aí você tira e você mexe com o emocional do cara que veio, né? Ele é aquele cara que é referência. Eu lembro, inclusive, quando eu fui entrevistar o Thales Magno e eu perguntei: de quem você é fã, de quem você é ídolo, quem é seu ídolo e tal. Aí na hora o Igor Coronado passa no CT, ele até chama o Igor e fala: se eu não falar que ele é uma referência que eu tenho e tal. Então, assim, ele é uma referência para os meninos que estão ali dentro. Pode não estar vivendo o seu melhor momento, mas ele está ali para compor o elenco quando for necessário. Então, se a gente pegar a posição exata, não quero mudar o Corinthians da forma que está jogando e preciso substituir, teoricamente, a primeira opção que você tem é o Igor Coronado para entrar. Ou você vai mudar no sistema de jogo e aí tentar ou colocar o Thales Magno e, quem sabe, o Romero. Mas eu não acredito que ele faça isso.
Agora ele vai tentar esse tratamento inovador, né? Que a gente ainda não tem muitos detalhes, mas eu sei, Bira, que se o corintiano está colocando as preces, alguém nas preces hoje são esses médicos de Madrid. Ah, não tenha dúvida que são esses médicos de Madrid mesmo, Domi, porque é aquilo, ele era o camisa 10, né, até há pouco tempo. Agora ele tá na posição do 10, mas ele tem a camisa mais histórica do Corinthians, que é a camisa 8. Então é um cara importantíssimo para o elenco. Eu fiquei pensando aqui quem poderia, né, substituir o Garro. E eu não duvido dele também escalar o Breno Bidon nessa posição, sabia? Que nem ele fez até com o Bahia, ele começou com o Bidon, né? O Bidon, o Thales e o Romero ali. E não sei, cara, talvez seja um estilo de jogo um pouco mais conservador, mas o Breno consegue ter ali esse passe, né? Que é diferente. Acho que o Breno, se estimulado, ele pode ter. Mas é aquilo, Domi. Vai ser um período complicado para o Corinthians. Também fiquei pensando no que o Massini disse sobre forçar o Garro, né, as infiltrações, tudo mais, esse problema do joelho que nunca melhora. Vale ressaltar que foi até uma carta usada pelo Corinthians na semifinal, quando o Neymar não jogou, né? O Neymar não se sacrifica pelo time, e o Garro se sacrifica pelo time e entra em campo com dor e tudo mais. Então você vê que a narrativa do Corinthians é um pouco essa, de maquiar problemas e ir exaltando assim esses sacrifícios do elenco, só que uma hora a conta pode chegar, né? O que a gente tem que ver, eu acho que vai depender do tempo que ele demora nessa recuperação com esse tratamento inovador aí, se a gente vai entender, dependendo da ausência dele, do tempo de ausência, se esse jogar no sacrifício não foi uma boa decisão, Massini, porque a gente sabe que quando tá com dor e joga, a possibilidade de piorar, e aí um mês, que seria a recuperação, vai durar 3, 4 meses. Então, eu não sou médico, longe de passar por isso, mas nos meus estudos, a gente estudando futebol, a gente passa pela fisiologia, passa pela medicina, né? A gente dá uma estudada, vai ali na página 3,5, e aí tem os negócios que você já não entende, você já fica mais retraidão. Agora, eu não estou falando de medicina, eu estou falando que o jogador apresenta um sintoma, dor no joelho, joga os últimos jogos porque o Corinthians estava lá, cai, não cai, eu vou cair, o que eu faço? Vamos lá, precisava dele. Entendi. Beleza, tá tudo certo. Agora, parou o campeonato. Parou o campeonato. Se ele tem um diagnóstico e precisa de um tratamento diferente, que só em Madrid é feito, ele tinha que ter passado o Natal e o Réveillon em Madrid, cara. Não na Argentina. O profissionalismo manda isso. Você tem que. Tá, tudo Como bem, assim? Natal e Ano Novo, não. Ele volta e passa com a família. Mas acho que a família dele ia gostar também de passar o Natal e o Réveillon lá em Madrid. Mas isso é outra discussão, certo? Então ele tinha que ter feito esse tratamento inovador lá atrás. Lá atrás. Mas Significa que ele poderia. Diga. você acha que ele agora sugere que o departamento médico do Corinthians não conseguiu fazer essa recuperação? Sugere não, é meio claro, né? É meio fato. O que o Corinthians Ou propôs será ao que às Garro vezes de não tratamento, detectou? Às vezes não tinha visto que aí, era esse tipo. então, Yara, aí é mais grave ainda, né? Porque hoje você vai nos departamentos médicos dos grandes clubes, todos eles têm uma diferença ali de 2 azeitonas, uma mariola e uma bolacha recheada para o outro. É um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tudo igual, né? Se você não detecta um problema desse, errou de novo. Você errou de novo. Você percebe? Quanto mais você vai indagando, perguntando a respeito da saúde do Garro, mais a gente vai ficando em dúvida, sem resposta. Tudo bem. Ano passado estava com dor, precisava tomar infiltração para poder jogar. Ele se propôs a isso é ótimo. El Gordo é um cara comprometido, certo? Ele é um jogador comprometido com o Corinthians. Ele ama o Corinthians, ele gosta do que está fazendo. Beleza, certo? Ok, a gente chega a essa conclusão. Tomou um monte de injeção no joelho para terminar o ano. Terminou o ano, qual é o diagnóstico? Não, pode ir de férias, quando você voltar a gente trata. Trata o quê? E agora você precisa levar ele para a Espanha para um tratamento diferente, inovador,
que a gente, óbvio, a gente não sabe o que é, eu não sou médico, mas essa decisão, no mínimo, ela veio tardia. Você pode dizer assim, por exemplo, quem tem problema no pubis, muitas vezes faz opção por um tratamento convencional para não ter que fazer cirurgia. Então são lesões distintas em lugares distintos. Joelho, cara, não tem como. Joelho é o tempo todo. Além do movimento repetitivo, tem choque. Poxa, será que ninguém no departamento médico do Corinthians viu que ele precisava desse tratamento diferente, inovador em dezembro? Essa que é a questão. O que me chama a Foi atenção é ele, incompetência, tipo, Yara? querer parar e fazer esse tratamento, né, Domi? Tipo assim, ele chegar e falar, ó, chega, agora eu vou dar esse tempo que eu preciso me cuidar. Então, eu acho que é uma coisa que partiu muito dele, porque ele estava fazendo o tratamento no clube, de acordo com o Corinthians, teve uma evolução considerável, mas pelo que dá para entender, é meio que uma decisão dele de ir para Madrid e tentar esse tipo de tratamento. Ou seja, parece que chegou num limite ali que dentro do clube eu não consigo resolver, talvez no time que eu preciso. Então, a incompetência do departamento médico do Corinthians. Eu acho que essa é a conclusão mesmo, Domi. Se você parar para pensar de partir dele essa procura para fazer esse tratamento em outro lugar, também acende esse alerta de que ele também já estava num sacrifício com o próprio departamento do Corinthians, departamento médico do Corinthians, né? Eu fico pensando, você se sujeita, beleza, a tomar infiltração, acho que é por causa disso mesmo. Eu me entrego pelo time. Mas até onde, né? Qual que é o limite de você aceitar também um tratamento que você sabe que não é o melhor e que você vai levando e de repente quando acaba ali, porque para mim ficou bem claro, acabou o Campeonato Paulista, ele foi se cuidar e agora sabe-se lá quanto tempo ele vai ficar se cuidando porque a lesão evoluiu. E aí acho que é isso que tem que pôr na balança aí, se fez sentido ou não. E caso não tenha feito, eu acho que é isso, é rever também as pessoas desse departamento, como esse departamento está sendo gerido, porque é isso, você está perdendo um cara fundamental no time, não é o terceiro reserva que não está jogando sem ritmo de jogo, sabe? Olha, Muito bom. Você tem pode uma mandar. diferença, viu? Domi, só para concluir, me perdoe. Tem uma diferença aí. O Hugo, ele sofreu uma lesão muscular, ok, né? É um goleiro muito alto, tem muito arranque, fechou. Fechou o diagnóstico, tira, vai tratar. O Garro não é esse o caso, me intriga muito. Eu tenho perguntado a respeito disso, mas eu não recebo respostas que sejam plausíveis ou coerentes para a gente usar, né? Como jornalista que sou, pergunto. Porém, o que me chama a atenção é se ele começasse o ano sentindo e começou a sentir dor, beleza, mas ele termina o ano já tomando infiltração, gente. Cara, infiltração, várias, isso pode sim lá na frente diminuir a carreira do Garro. A gente sabe como isso funciona. Eu tenho dois ex-joelhos em atividade, eles estão mortos, porque eu pratiquei muito esporte quando era bem mais jovem, né? E sempre fui uma almofadinha, sempre fui um pouquinho acima do peso. E os meus joelhos acabaram, daqui a pouco eu vou ter que pôr prótese mesmo. Então, ao longo do tempo, a gente vai sentindo aquilo que a gente fez lá atrás. E infiltração é um negócio que não é natural. Se injetar um remédio na dor, lá não é natural, não é um tratamento natural de fisioterapia, um anti-inflamatório que você toma pela boca, via oral. Não, você é muito agressivo, você pega uma agulha e enfia o remédio direto na dor. É isso que eu estou achando muito estranho o Corinthians não ter tocado nesse cuidado disso. Para mim, não cuidou de forma adequada.